Muito bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente no programa Meditações Ponto de Partida. Lembrando a você que você pode participar sempre com a gente, todos os dias, antes de você sair de casa, aí você pode ouvir a Palavra de Deus. Esse é o objetivo aqui de nós refletirmos um pouquinho sobre um tema, um texto da Bíblia, uma história da Bíblia, em poucos minutos. Você pode acompanhar com a gente de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, e também nos domingos você pode acompanhar às 8 horas da manhã o nosso bate-papo, né? A nossa mesa redonda, se é que assim nós podemos falar, onde a gente joga um pouquinho ali as palavras, a gente conversa sobre temas importantes da Palavra de Deus. Bem, hoje nós vamos falar sobre tempestades. Você já enfrentou uma tempestade? Eu me recordo de algumas tempestades que enfrentei na estrada, mas uma em particular quando morava em um prédio, quando houve um realmente mini furacão. Se é que é isso que realmente aconteceu, mas pelo menos as consequências pareciam. Eu lembro que o vento era muito forte, a ponto de eu, meus filhos, minha esposa ter que segurar uma das janelas, da sala, porque o vento estava muito forte com chuva. E foi tão forte que quando fomos sair depois, quando a tempestade acabou, uma árvore havia então impedido que nós pudéssemos sair, porque o portão da garagem estava agora trancado com um pedaço da árvore que havia caído. Você já parou para pensar nas tempestades da vida? Muitas vezes nós enfrentamos tempestades muito sérias. A Bíblia mostra aqui como Jesus reagiu diante de uma tempestade. Olha o que diz Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. E diz assim: "E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco", verso 36, "e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar se lhe obedecem? Aqui Jesus enfrentou uma tempestade real. Eles eram pescadores, os seus discípulos, e eles estavam no barco, de fato. Mas imagina você que a nossa vida fosse como o barco, e que as tempestades são os problemas da vida, as dificuldades, as lutas familiares, as lutas profissionais, as lutas emocionais, as lutas físicas. Como que a gente lida com isso? Bem, aqui os discípulos tinham uma vantagem. Quem estava com eles era aquele que podia acalmar as tempestades. E aqui vai uma lição bem interessante para nós nesse dia em especial. Nós podemos enfrentar qualquer tipo de tempestade em nossa vida. E imagina você que a nossa vida é esse barco e as tempestades são essas lutas que enfrentamos no dia a dia, quando a gente sai, as coisas não andam muito bem, ou às vezes as coisas começam a sair do seu eixo. Mas tem um segredinho para nós vencermos as tempestades. O texto diz que Jesus estava com eles. Você quer vencer as tempestades? Então, não tem outra saída. Você pode ter, quem sabe, a maior fortuna do mundo. Você pode ter umas maiores condições, mas tem coisas que só Jesus pode resolver. E quando a gente entrega o caminho a Ele, a gente confia nele, as coisas são totalmente diferentes. Aqui os discípulos passam por essa tempestade e Jesus chama a atenção deles. Por que vocês ficaram assim, duvidando, tímidos? E Jesus manda a tempestade acalmar. Se você está vivendo um momento de tribulação, de angústia, Jesus ele está disposto a te ajudar a fazer essa angústia acalmar. Por que as tempestades vêm? Porque às vezes a gente esquece de convidar Jesus para estar no nosso barco da vida, entre aspas. E Jesus está ansioso para que eu e você possamos estar o tempo todo em sua companhia. Deus está nos chamando para confiar nele. O problema aconteceu, a dificuldade aumentou, você está numa angústia tremenda, Deus está dizendo, vinde a mim. Jesus está dizendo, eu quero estar do teu lado, eu quero fazer parte da tua vida. Veja, Jesus não deve ser parte apenas, mas deve ser o centro da nossa vida.
quando a gente coloca Ele como centro, tudo pode ser diferente. Nós precisamos entender isso. Eu me recordo de várias situações difíceis na vida e os momentos de maior dificuldade são os momentos que eu mais busquei a Deus. Oração, estudo da Bíblia, quem sabe um momento de tomar decisões. Será que não está na hora de você abandonar aquele vício? Será que não está na hora de você entregar, quem sabe, a sua vida por completo? Será que não está na hora de você mudar de rumo? Sabe, aquelas atitudes que têm te trazido só tristeza, consequências ruins? Jesus está te convidando a olhar para Ele e não para a tempestade, porque Ele é muito mais forte que a tempestade. Ele é muito mais forte que os problemas. Muitas vezes a gente concentra a nossa vida apenas nos problemas, mas eu quero te apresentar o Deus que é maior que qualquer problema. Se você realmente quer saber um pouco mais sobre temas da Bíblia como este, se você quer se aprofundar, porque aqui nós temos apenas uma reflexão diária curtinha, eu quero convidar você a apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela e você pode então agora pedir o seu estudo bíblico, ponto de partida, e você pode estudar isso em casa. Você pode também pedir a nossa ajuda, de alguma maneira a gente vai poder te ajudar aí a você compreender um pouco mais o que a Bíblia tem para a nossa vida e a solução de Cristo Jesus para a vida de cada um de nós. Lembre-se que nos encontramos todos os dias aqui, de segunda a sexta e também nos domingos às 8 horas. E não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.